11 horas 45 minutos, a gente volta agora com o TV Mar News. E olha, gente, médicos da pediatria da UPA de Palmeira dos Índios foram afastados ontem após a morte de uma criança por suposta negligência médica. A criança morreu no último dia 31. Antes disso, ela tinha dado entrada na unidade de saúde nos dias 29 e 30 com quadro febril e tosse, sendo atendida e mandada de volta para casa. Na quarta-feira, porém, a criança voltou à pediatria 24 horas da UPA de Palmeira dos Índios, apresentando quadro convulsivo e desconforto respiratório. Ela não resistiu e veio a óbito momentos depois. A Corregedoria Municipal de Palmeira dos Índios abriu uma sindicância para apurar a conduta dos profissionais com base nos protocolos e o laudo do Serviço de Verificação de Óbito. E olha só, a gente continua falando sobre essas questões de saúde com crianças, viu? O estado de Alagoas registrou um aumento no número significativo de casos de síndrome respiratória grave envolvendo crianças. Fernando Palmeira traz detalhes para a gente sobre esses dados e mostra também como a gente deve, então, se prevenir. O inverno chega, baixa temperatura e a bronquiolite vem trazendo preocupação para os médicos em geral. E aqui no HGE a incidência de casos tem aumentado. E vamos conversar com uma especialista. Está aqui do meu lado a doutora Josane Paes e ela nos fala sobre o que significa esses casos. Bom dia a todos. A bronquiolite é uma doença viral que acomete principalmente as crianças abaixo de 1 ano, podendo também acometer abaixo de 2 anos, sendo mais frequente abaixo de 1 ano. Nesse período da mudança de tempo, que fica do calor para o frio, é uma doença causada pelo vírus sincicial respiratório, que inicialmente é um quadro de resfriado, com tosse, coriza, febre às vezes, ou pode ter febre alta também. E daí evolui para um desconforto respiratório. A criança começa a cansar e pode piorar com isso e chegar até uma pneumonia. A transmissão se dá via oral, via aérea, pessoa a pessoa? A transmissão se dá através da via respiratória, entendeu? Porque o vírus ele fica no ambiente. E principalmente entre as crianças. As crianças que estão nas creches, nas escolas, porque ficam muito próximas umas das outras, ou então aqueles irmãozinhos que chegam em casa gripados e afetam muito mais assim as crianças menores. Inclusive, nós estamos tendo muitos casos das crianças recém-nascidas, justamente por isso. Eles são acometidos através dos pais ou dos seus irmãozinhos ou outros familiares. E daí, essas crianças são os casos mais graves, inclusive. Fatores de risco aqui no HGE, esses casos que chegam, tem preocupado realmente? Tem preocupado porque essas crianças, elas têm evoluído muito para a pneumonia, por ser justamente de baixa idade. Né? E aí precisando muitas vezes, aliás, de ir para a UTI. Né? A higiene é algo importante, o recado aí para as mães, para as pessoas que cuidam dessas crianças, principalmente, vão ter muito cuidado, né? É muito importante, né? E aquelas mães que estão amamentando, não é para deixar de amamentar, de forma alguma. Só que é para, por exemplo, se a mãe gripar, então ela tem o cuidado de lavar as mãos, de colocar uma máscara para poder cuidar dessa criança, mas não vai deixar de amamentar. Mas no momento que a criança está dormindo ou fica lá no bercinho tranquila, então a mãe deixa lá. Quanto menos ela pegar a criança, melhor. Mas ela precisa cuidar do bebê, sim. E amamentar não é para deixar de forma nenhuma, porque o leite materno é muito importante para melhorar as defesas dessas crianças. Doutora Josane, agora com relação à sintomatologia, a necessidade de exames. A sintomatologia, como eu já falei, a criança começa com quadro respiratório, com a coriza, com a tosse, febre, às vezes sem febre. E
a necessidade de exames, se a criança chega com muito desconforto, aí a gente pede um raio-x de tórax para ver se tem já comprometimento, se tem uma pneumonia. É verdade que a incidência maior está nas crianças? Com certeza, nas crianças menores, menor de 1 ano, é muito mais frequente. O aconselhamento médico direto aí para os pais, para as mães, para quem cuida de crianças, pode falar. O aconselhamento é que evitar estar nas ruas com essas crianças, ficar mais em casa, a higiene. Agora vem esse período de São João, então muito cuidado, não fiquem com essas crianças na fumaça, junto de fogueiras, que aí torna muito mais perigoso, né? Desencadear não só os quadros de bronquiolite, mas os quadros de asma também. Então, aí o número de leitos se torna difícil até de conseguir, né? Porque a demanda é muito alta. Com as imagens do Chico Nogueira, aqui do HGE, Hospital Geral do Estado, Fernando Palmeira, para a TV Mar da Organização Marcão de Mello, no canal 525, NET, claro. E olha, gente, os vereadores aqui da capital já começam a se articular na Câmara Municipal de Maceió, já visando 2024. Veja a análise agora de Arnaldo Ferreira. Aqui na Câmara dos Vereadores de Maceió, a base governista é composta por 25 vereadores. E a grande discussão é como vai ser o projeto de reeleição da maioria e se o presidente da Câmara, Galba Neto, do MDB, vai por uma composição com o prefeito JHC, que é do PL, e faz oposição a boa parte do MDB nacional e estadual. Qual o futuro do MDB? O futuro do MDB cabe à direção do MDB responder, né, Arnaldo? A gente está aqui como partidário, como membro dessa casa, como presidente, fazendo a nossa função da melhor forma, conduzindo as temáticas que envolvem a cidade de Maceió da melhor forma possível. A gente tem convicção de que estamos alcançando um resultado muito positivo. A cidade mostra isso, os números mostram isso, e a gente vai continuar nessa linha. E o momento da eleição fica para a eleição. Uma coisa que me chama a atenção é com relação à LDO. 4,2 bilhões é a previsão para 2024. E o orçamento desse ano vai dar num ano de política, num ano de eleição? A gente acredita que sim. Hoje a cidade teve esse incremento da arrecadação. Se a gente pegar um comparativo com o início da gestão, o ano de 21, de 20 para 21, o orçamento era mais ou menos a metade disso, 2.700, 2 de alguma coisa. Então hoje a gente vai para 4.200. Então houve um crescimento muito significativo. Logicamente, de 23 para 24, esse crescimento não é tão grande por conta desse boom, desse estouro que houve, período pós-pandemia, reaquecimento da economia. Então, logicamente, a gente saberia que teve uma aceleração maior. 4,2 bilhões dá. Agora, o prefeito com maioria atrapalha ou ajuda? Ajuda. Eu acho que tanto a situação, o papel da oposição, quanto o papel da situação, o parlamento, essa pluralidade é que faz com que as conversas, as negociações, os temas que são discutidos aqui, eles cheguem no melhor entendimento possível. Cada um vai defender sua corrente, vai defender seu ponto de vista, e no final das contas, eu acho que o objetivo principal pode ser alcançado, que é melhorar a cidade de Maceió. A unanimidade aqui é uma realidade, mas segundo o presidente da Câmara, ajuda. E olha só, gente, quem não declarou o imposto de renda, que deveria ter sido entregue no final do mês passado, até o final do mês passado, né, pode ter dores de cabeça, inclusive com multas. Quem vai explicar tudo para a gente a respeito disso é Fernando Palmeira. Os brasileiros estão mais conscientes da importância da declaração do imposto de renda. Os alagoanos também estão demonstrando isso. Os números de declaração bateram recorde mais uma vez. A Receita Federal está aplaudindo e agradecendo essa conscientização de cidadania de contribuinte em todo o Brasil e aqui nas Alagoas também. Vamos saber maiores detalhes da declaração do imposto de renda que no último dia de maio encerrou para receber. Muito embora quem não teve a oportunidade, por um motivo ou por outro, de não declarar o imposto de renda, vai ter agora todas as orientações do nobre delegado da Receita Federal, Reinaldo Alves, que está aqui conosco e vai nos falar sobre... Bom, acontece, isso todo ano acontece, as pessoas esquecem de alguma forma, acham que não estão obrigadas a declararem e não efetuam a declaração, não transmitem a declaração. Mas, como você disse, este ano foi digamos assim, um recorde.
Recorde no sentido de que foram entregues mais declarações do que o previsto, algo em torno de 6%. É verdade também que, de outro lado, nós tivemos 8% de declarações retificadoras. Então, do total entregues, 8% são declarações retificadoras. Quer dizer, com as facilidades de declarar, com a rapidez que hoje se declara, as pessoas realmente vão corrigindo as informações e até mesmo como o resultado da declaração fica disponível quase que imediatamente, vamos dizer assim, no máximo, 48 horas depois, o contribuinte já sabe se caiu em malha, se não caiu em malha e por que caiu em malha. E isso provoca uma declaração retificadora, porque caiu em malha, uma das condições, uma das alternativas que o contribuinte tem de resolver esta pendência, é corrigir a informação. Aí ele corrige como? Com a declaração retificadora. Por isso tivemos, até agora, 8% de declarações retificadoras. É um número bem razoável de declarações como um todo, 6% a mais, e que só evidencia a consciência do cidadão, a consciência do contribuinte para o cumprimento desta obrigação, que é tão importante para o país, né? O contribuinte, ao declarar seu imposto de renda, é importante para o país, sem perder de vista também que 60% dos declarantes têm imposto a restituir. Quer dizer, muito mais também um número interessante. 60% das declarações que são entregues têm imposto a restituir. Então, também é uma, vamos dizer assim, vantagem para o contribuinte entregar, porque tem processado a sua restituição. Bom, e se perder o prazo? A partir de ontem, desde ontem, já está disponível a nova versão do programa, seja nas plataformas que estão disponíveis, que é o próprio programa PGD, online, pelo ECAC, ou smartphone, tablet, ele pode prestar a sua declaração, tanto a retificadora como a própria declaração, se ele tiver esquecido. Só que, neste caso, tem multa. A multa é, no mínimo, R$ 165,74 e, no máximo, pode chegar até 20% do imposto de renda devido. Reforma tributária no Congresso Nacional chegou. Mas teve alguma influência nessa declaração do ano passado para esse ano? Não. A reforma tributária ainda está sendo discutida no Congresso. Aliás, não é de agora, né, desse Congresso, já há gerações, vamos dizer, há décadas, que se discute, porque a reforma tributária é um processo contínuo. O aperfeiçoamento do sistema tributário para torná-lo mais simples e justo deve ser mesmo um processo contínuo. Então, está discutindo. O que houve foi, no ano passado, foi editado agora em maio, uma medida provisória que alterou a forma de cálculo do imposto de renda de forma tal a isentar do imposto de renda para quem ganha até dois salários mínimos. Tá? Isso foi uma promessa durante a campanha por todos os postulantes e iniciou-se agora, em maio. Mas isso só vai afetar os rendimentos auferidos a partir de maio de 2023 e, certamente, consequentemente, vai afetar as declarações do imposto de renda que serão prestadas a partir de 2024. Com as imagens do Chico Nogueira, aqui da Receita Federal, Fernando Palmeira para a TV Mar, da organização Arnon de Mello, no canal 525 NET. Claro. E olha só, gente, o Maceió Atlantic Suites está sendo palco do 3º encontro de seleção de talentos. O evento está reunindo os 85 melhores alunos do ensino médio de escolas públicas das mais de 30 cidades alagoanas. Fernando Palmeira esteve lá, traz para a gente todos os detalhes. Alagoas, celeiro de gênios da matemática, das ciências jurídicas, em todas as ciências. E aqui está acontecendo esses 2 dias, hoje e amanhã, em Maceió, aqui no antigo Meliá, no Atlantic Suite, um mega evento de talentos da área de matemática e computação. É o encontro de talentos. Mas para falar melhor, em meio a tanta alegria e emoção também, por ver essa meninada estudiosa, inteligente, professor Kerley Oliveira, que é professor do Instituto de Matemática da Universidade Federal de Alagoas, nos fala da alegria e da importância desse encontro, que tem a assinatura também, além da UFAL, da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, da CDMC, enfim,
uma verdadeira festa de comemorar, né, os talentos, os gênios alagoanos. Bom dia, muito obrigado pelas palavras. Eu acho que exatamente, Alagoas é um estado que tem grande potencial humano. Então, a gente está hoje e amanhã com a FGV do Rio de Janeiro promovendo esse evento que tem uma finalidade de estimular o estudo da matemática, estimular o contato entre esses alunos e a Fundação Getúlio Vargas, né? Com o intuito de eventualmente, que esses meninos possam ingressar em cursos de elite do país, como da Fundação Getúlio Vargas, e desenvolver todo o potencial que eles têm. Nada se faz sem a matemática, que é a base da lógica, até o direito, da mesma forma, como já dizia o grande gênio Pontes de Miranda. E aí já entra também as inovações, o avanço tecnológico, a ciência da computação, e essa seleção também comporta esse pessoal, né? Exatamente. Nesses 2 dias nós teremos palestras com professores renomados internacionalmente. São 4 professores que vieram da FGV do Rio, um professor da UFMG, além de professores da UFAL. Essas palestras versarão sobre temas que envolvem matemática, computação e suas aplicações. Por exemplo, nós teremos uma palestra com o professor Tiago Bottino, que é o coordenador do curso de Direito, falando da conexão entre matemática e direito. Além dessas palestras, nós teremos também a apresentação dos trabalhos dos alunos, que foram desenvolvidos dentro de um programa de formação no ensino médio, que a UFAL desenvolve, que é o Novo Ensino Suplementar. Esses trabalhos dos alunos, eles são trabalhos reais, feitos em cooperação com órgãos públicos como o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, baseado em dados, né, dados dos portais de transparência dos municípios, e trabalhos também desenvolvidos com empresas como a Stone. Finalmente, amanhã nós teremos uma batalha matemática que envolverá todos os estudantes e será um evento muito interessante, um evento lúdico que envolverá um pouco de encenação e muita matemática, né, nesse momento. Agora, quais os critérios para uma seleção que ultrapassa a casa dos 80 estudantes? Bom, nós selecionamos esses alunos usando basicamente 3 critérios. A participação nos programas de excelência da UFAL, que no caso o Novo Ensino Suplementar, premiações em Olimpíadas do Conhecimento em geral, né? Foram 25 alunos selecionados nesse critério, e convites realizados pelos professores do IFAL, do Instituto Federal de Alagoas, que é parceiro da gente nessa realização. Então, esses alunos foram selecionados basicamente nessas 3 condições. São alunos que somam mais de 200 medalhas em Olimpíadas de Conhecimento, como a OBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática, a Olimpíada Brasileira de Informática, entre outras. O auditório aqui não é pequeno e está topado. Ou seja, sempre cabe mais um, né? Não, com certeza. A gente tem, certamente, um limite físico, né, para atender a nossa grande demanda de alunos no estado, mas, para contornar essa limitação, nós estamos gravando todas as aulas e colocando elas no YouTube do Novo Ensino Suplementar, que é um programa de excelência da UFAL. Então, quem quiser assistir às palestras, pode entrar no YouTube do NES, novoensinosuplementar.com, e assistir as palestras que estão sendo ministradas, tá? Realmente aqui a casa está cheia. Professor, fique à vontade para parabenizar os que aqui estão e dizer àqueles que gostariam de estar aqui por um motivo ou por outro não puderam e que vão ter acesso através das redes sociais, como estamos tendo acesso a essas informações da TV Mar, e à sociedade que se orgulhe dessa juventude estudiosa, inteligente e genial. Eu só quero agradecer à Fundação Getúlio Vargas pela realização do evento, ao nosso parceiro que é a Stone, grande empresa de tecnologia do país, e aos apoiadores alagoanos, que são vários, que estão acreditando nessa juventude e tornando possível as atividades da Universidade Federal de Alagoas, fomentando esses meninos. Aqui do antigo Meliá, Jatiuca, com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar, da organização Arnon de Melo, no canal 525 NET. Claro. E a gente vai encerrando com essas informações o TV Mar News de hoje. Obrigada pela tua companhia ao longo de toda essa semana. Lembrando que a gente volta a se encontrar na segunda-feira, tá? Às 11 horas, aqui no canal 525 da Net Claro. Até lá!